Paz do Senhor, que bênção, né? Mais uma vez nós estamos iniciando mais uma aula dentro da nossa matéria que nós estamos estudando, dentro do nosso módulo que nós estamos estudando, que é a Teologia do Antigo Testamento, inserido no curso de nível avançado do IBP. Eu espero encontrar todos bem, com saúde, porque estamos vivendo um período bastante difícil, mas não é cansativo nem exaustivo repetir que o Senhor, ele tem o controle absoluto das nossas vidas. Nessa lição de número 4, nós vamos estudar os atributos da divindade. Esses atributos que estão sendo discorridos dentro do Antigo Testamento, do Velho Testamento. E esses atributos que mostram o Velho Testamento, que é o apreço, né, o assunto da nossa aula em apreço, nesse momento. O principal foco desta lição será os principais atributos. Nós não vamos esgotar os atributos de Deus, porque os atributos de Deus são inesgotáveis. Mas nós vamos mostrar alguns que estão sugeridos no nosso livro, a partir daí da página que os irmãos estiverem acompanhando, página de número 57. Bom, essa primeira lição que nós vamos ver, o primeiro tópico da lição de número 4, é o Deus eterno. Essa lição de número 4 está dividida em 4 subitens. O Deus eterno, o Deus santo, o Deus misericordioso e o Deus soberano. Portanto, nós vamos ver a eternidade de Deus, a sua santidade, também a sua misericórdia e a sua soberania. É o assunto da nossa aula. E nós vamos começar com isso, com a eternidade de Deus. Primeiro, nós temos que entender que uma situação é um ser criado. E outra coisa é um ser eterno, que não foi criado. Nós só conhecemos o ser de Deus, que não tem começo nem fim. Quanto às demais coisas, todas elas tiveram um princípio. Tanto os seres angélicos quanto os seres terrenos, eles tiveram um princípio. Só mesmo a divindade, só mesmo Deus Trino, o Deus Todo-Poderoso, é que ele é para sempre e eternamente. Mas vamos estudar essa eternidade de Deus a partir do Antigo Testamento. Nós teremos que fazer, então, um relacionamento entre tempo e eternidade. O que é o tempo? Essa é uma pergunta filosófica. Immanuel Kant, ele perguntava o que é o homem? E nós podemos perguntar o que é o tempo. Tempo é a progressão cronológica entre um ponto inercial definido e um outro ponto final específico. Isto é, o tempo é finito, ele tem começo e certamente terá um fim. É essa a nossa inserção primária. Nós vamos ter que mergulhar nesta pensamento primário para que a gente possa entender. O nosso Deus, ele é atemporal, ele não faz parte do tempo. Ele é o criador do tempo. O nosso Deus, ele, desde que há eternidade, ele já existia. E quando terminar a eternidade, ele continuará existindo. Nós, meros mortais, não. Nós temos a eternidade em nós, sim, mas nós tivemos um começo. No dia que nós nascemos, se você preferir, no dia que fomos gerados, nós temos ali um começo do nosso tempo. E o nosso tempo é medido sobre essa terra na idade. Quantos anos nós vamos adquirindo é o nosso tempo. Alguns, pela força do seu vigor, conforme o Salmo de Moisés, passa de 70. O que passa disso é cansaço e enfado. Mas a eternidade, ela é uma medida limitada de tempo. O nosso livro, na página 60, diz que o processo temporal ele não afeta a eternidade, mas a eternidade afeta o tempo.
Tudo que hoje se desdobra no plano divino através dos séculos, ele foi de antemão disposto e preparado no tempo eterno. Então, para nós, que somos uma sombra, uma névoa que se dissipa com o romper da aurora, nós não temos na nossa mente diminuta a compreensão de que dimensão é esse tempo, ou a eternidade. O certo é que o Deus Criador de todas as coisas, já na eternidade, antes que o mundo viesse a existir, ele já havia provido um meio de salvação para o homem pecador. Segundo o livro do Apocalipse, nós vamos ver esta revelação, que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Ora, não há como mensurar essa visão prévia de Deus. Na sua onisciência, ele já viu também, no futuro, a queda do homem, e ele já preparou de antemão esse cordeiro para remir, para resgatar o pecado daquele homem que surgiria no futuro. Então, Deus não está preso ao tempo. Nós não vamos entrar no mérito aqui nem do Cronos e nem do Kairos, porque não é o foco da nossa aula, nem Cronos nem Kairos. Os irmãos já sabem o que é isso, né? Mas somente Deus, ele tem o atributo da eternidade. Nenhum ser angélico tem e nenhum ser terreno tem a eternidade em si mesmo. Porque todos, como já disse, todos os seres angélicos ou terrenos foram criados. A partir do momento que ele é criado, ele não tem a infinitude, ele passa a ser finito. O termo hebraico para descrever a eternidade do Senhor é o Olam. Eu acho linda essa expressão. Baruch atah Adonai leolam, 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 leolam. Bendito seja o Deus eterno, bendito seja o Deus eterno por toda eternidade, 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 eternidade. É uma adoração sem fim. E a ênfase, né, nessa palavra, ela diz respeito que a adoração de Deus é justamente isso, é eterna. Nós estamos presos a milésimos, minutos, segundos, né? Milésimos, segundos, minutos, hora, dia, semana, meses, anos, décadas, séculos. Mas Deus não está preso a isso. Deus ele está alheio a isso, ele está além disso. E nós, se em algum momento da história pudéssemos retroceder antes no tempo, por toda a sua extensão, jamais nós iríamos alcançar um momento em que Deus ainda não existisse. Como nós não temos essa compreensão de voltar no tempo até quando vamos pegar aí pela ciência atual, que é o Big Bang, se de fato ele houve em algum momento da história, antes que houvesse o Big Bang, Deus já existia. Isso é fato. Algo que se pode também mencionar, que Deus está em nenhum ponto determinado em que o Pai da eternidade já não fosse Deus. Não há nenhum ponto, nem no passado, nem no porvir, em que o Pai da eternidade já não fosse Deus. Ele é Deus, sempre existiu e sempre existirá. Deus é eterno em si mesmo. O seu nome revela isso, conforme Gênesis 21 e 33. E Isaías 40, verso 28, diz que ele é o Deus eterno, um Deus que não há possibilidade de mudança ou variação ou inconstância de Deus em socorrer o seu povo. Deus é aquele que vive para sempre. Ele é a própria eternidade. A personificação da eternidade é o próprio Deus. O próximo item que nós estamos vendo na nossa aula é o Deus Santo. O Deus Santo. Nós estudamos isso numa das nossas aulas das lições da Escola Bíblica Dominical, quando falamos sobre santidade. Quando Deus cobra, e aqui ele cobra
com bastante incisão a respeito de santidade, é porque ele é um Deus santo. Ele é um Deus santo. E isso é uma atribuição da sua moral, a santidade. Não há nódoa, não há mancha, não há nenhuma mácula na santidade de Deus. Tudo que excede isso é pecado, é imoral, mas mesmo assim não profana o nome do Senhor Deus, porque o Deus de Israel, ele é santo, e é santo sem igual, não há nenhum outro igual a ele. Só que aqui tem que se observar que dentro do conceito humano de santidade, a gente tem que entender que, para nós, santidade é ser separado para uma divindade, né? No caso, o nosso Deus. Ser separado para Deus. É essa a nossa conceição, né? A nossa concepção de santidade. Nós temos que entender que, para Deus, ser santo é parte da sua vida cotidiana. Nós temos essa visão diminuta de santidade. Nós temos essa visão um pouco, eu diria um pouco não, mas muito pequena, da visão daquilo que, como Deus é santo. Numa das minhas aulas, que eu estava falando sobre isso, nós vamos encontrar na Bíblia a expressão trisságio. O que é o trisságio? Só existem duas menções do trisságio na Bíblia. A primeira está no livro de Isaías, no capítulo 6, e a segunda está lá no livro do Apocalipse, se não me falha a memória, capítulo 8, quando os seres angélicos dizem a respeito da santidade de Deus, que ele é santo, que ele é santo, que ele é santo. Essa santidade é um reconhecimento dos seres angelicais desse padrão de moralidade do Senhor Deus. Observem que na visão de Isaías, os serafins com duas asas cobriam os pés, com duas cobriam o rosto, em sinal de reverência, dado à santidade de Deus. E com duas eles voavam e clamavam uns aos outros, santo, santo, santo. Esse é o trisságio. No Novo Testamento, nós vamos encontrar também os seres angélicos, tributando a Deus também essa mesma expressão de louvor, de reconhecimento da sua santidade. Há de se fazer aqui uma observação. Quando a gente procura expressar santidade, a gente, por mais que esforcemos-nos, a nossa reverência jamais será semelhante, né, à dos anjos. Porque se os anjos no céu têm toda a reverência para a santidade de Deus, tem toda uma posição de reconhecimento do caráter santo de Deus, do padrão moral de Deus, nós não temos essa concepção. E nós não queremos entrar também no mérito de nem depreciar ninguém por ocasião de não observar essa condição do Deus Santo. Mas no Novo Testamento, ele observa aqui a ideia de separação de Deus. A primeira se encontra separado da totalidade da criação, pois foi Deus que fez. Então, se a criação está hoje na condição de manchada, maculada, o Deus Todo-Poderoso, ele não faz parte da criação. Por isso, ele não tem mancha, ele não está maculado na sua santidade. E segundo, Deus não foi criado. Todos os outros demais seres foram criados. Até mesmo aqueles anjos que se rebelaram contra Deus, em algum tempo da eternidade, eles foram criados. E por isso adquiriram o livre-arbítrio. E nessa condição de livre-arbítrio, eles decidiram se rebelar contra Deus. Também essa condição é dada ao homem, de livre-arbítrio. Ele pode querer se separar para Deus, servir a Deus, ou se rebelar contra Deus através dos atos de pecado. É preciso entender com muito cuidado esse conceito de separação entre Deus e a criação, a partir da santidade do Senhor. A teologia liberal, ao enfatizar, né, essa característica, acaba de concluir que a tal distância entre o Criador e a humanidade não se torna possível as criaturas viverem ao conhecimento de Deus. Que seria tal essa separação
que o ser humano algum poderia desenvolver algum tipo de relacionamento com Deus. Mas isso é um argumento estranho. É fogo estranho no meio do arraial do povo de Deus. Não se pode observar isso. O nosso Deus, ele é um Deus, embora santo e que viva no seu alto e sublime trono, é um Deus que ele é interpessoal. Ele se relaciona com aqueles que clamam pelo seu nome. É notório nós entendermos este momento, porque, embora Deus seja um Deus santo, ele não se mistura, ele não se contamina com a condição reprovável do homem pecador, mas ele ama o homem pecador e, por amá-lo, ele responde à prece, à oração, à petição do homem pecador. A santidade de Deus um fator ético. E ética aqui é próprio da personalidade do Senhor Deus. Nós sabemos que a ética são padrões morais, de rigor, estatutos, mandamentos, leis, ordenanças. Isso é ética. E no Antigo Testamento, não somente vai apresentar o Criador como separado da criação, como também o toma como portador da personalidade moral. Tanto é que quando alguém ia jurar, até hoje, né? Nas cortes americanas, quando alguém vai jurar, ele jura por aquilo que é maior do que ele. E aquilo no Antigo Testamento era tão comum que o próprio Deus não permitiu ser comum este ato, que aí ele disse em um dos mandamentos lá de Êxodo capítulo 20, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Mas hoje, a gente sabe que para que alguém possa jurar, jura em nome de Deus, com a mão em cima da Bíblia, se nós observarmos na cultura americana. E quando fala de ética, fala de perfeição moral, retidão moral. No Antigo Testamento, ele deixa claro essa personalidade moral das exigências divinas, né, do Deus Santo para com a nação de Israel. E logo no começo da história, a humanidade ela é apresentada a um Deus moralmente santo. Um episódio de Caim e Abel, um episódio de Lameque. Então, enfim, em tantos outros episódios, Deus sempre exigindo a conduta correta, o padrão moral de santidade, de ética, né? Os casos de Adão, de Caim, aí são emblemáticos, porque ambos foram apresentados as obrigações morais. Tanto um como o outro foi apresentado esse fator de moralidade de Deus. Adão decidiu dar ouvido à sua esposa e perdeu o direito de comunhão com Deus. E o Caim, ele perdeu aí esse direito de comunhão com Deus ao oferecer sacrifícios que não agradavam ao Senhor Deus. E isso desencadeou aí uma sucessão de fatos que nós conhecemos e que violaram os princípios, né, do Deus Santo. Muito bem, o objetivo 3 da nossa lição é a misericórdia, o Deus misericordioso. E misericórdia aqui, a gente vai reportar para a filologia da palavra. Sentir a dor ou a necessidade de outrem, isso é misericórdia. É sentir no coração a miséria alheia. E isso diz respeito ao nosso grande Deus, que ele é poderoso e, sobretudo, misericordioso. O escritor sagrado, Jeremias, ele diz em Lamentações, capítulo 2, versos 22 a seguir, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque é a misericórdia de Deus que nos tolera. É a misericórdia de Deus que faz com que ele não nos julgue, não nos fulmine por conta da sua moralidade, do seu atributo de santidade. É por esse fator, a misericórdia, que nós não somos consumidos pela ira do Deus Santo. Há quem veja Deus como um juiz das cortes de justiça, diante de quem os culpados da raça humana
aguardam em pé a sentença. Outros há que pensem que o Senhor Deus tem como um severo magistrado disposto a condenar o homem e o entregar às mais cruéis e atrozes, né, dores do inferno, do castigo infernal. E também há aqueles que tomam o Senhor como um juiz compassivo, pronto a distribuir misericórdia imerecida por aquele pecador arrependido. Esta última é a visão que nós temos a respeito de Deus. De que Deus é um Deus especial, um Deus amoroso, um Deus misericordioso. Nós não temos um Deus com uma autoridade ríspida, uma autoridade severa, um Deus cruel, um Deus disposto a cobrar do homem flagelação, sacrifícios penosos, sacrifícios que inflijam dor, como, né, falsos deuses das religiões que existem no mundo. O nosso Deus não tem isso. Ele é misericordioso. O Senhor Deus, ele sempre foi, sempre é e sempre será um Deus misericordioso. Ele estará sempre disponível a todos os necessitados, sempre disponível para todos aqueles que clamarem por sua misericórdia, por causa do seu imenso amor, porque Deus também tem em si esse atributo do amor. E o amor e a misericórdia estão numa substância homogênea. Formam ambos esse padrão moral de Deus, da qual nós desfrutamos. Somos obstinados, pecadores, vivemos no pecado, vivemos praticando o pecado, vivemos distante de Deus, vivemos no nosso mundo buscando os nossos próprios prazeres, mas o nosso Deus é um Deus misericordioso e ele ama incondicionalmente o pecador, a ponto de morrer na cruz a morte do patife, a morte do imbecil, para que eu e você, meu irmão, fôssemos salvos da ira deste Deus terrível. Opa, Deus terrível? Mas ele não é misericordioso? Sim, e conforme ele é misericordioso, também é amor, mas ele também é um Deus justo, um Deus santo. Como diz lá no Rio de Janeiro, se pisar fora da bacia com ele, ele vai cobrar. Ele é justo. Ele não tem o culpado por inocente. Ele vai saber cobrar. Ele cobra com amor, mas ele sabe cobrar. Às vezes é preciso até usar um azarrogue, um chicote, para que o sujeito entre pelo caminho da humilhação. A misericórdia de Deus e a sua lealdade ao seu pacto. Quando a gente fala de aliança aqui no Velho Testamento, estamos falando de pacto. Existe no original hebraico uma palavra chamada hesed. Hesed. Ela é uma das palavras mais importantes do Antigo Testamento, porque essa palavra ela foi largamente usada a partir do século XX. Elas começaram a tratar esta palavra como um trato, um pacto de Deus para com Israel. Então, essa palavra, o hesed, é a aliança, é o pacto. Mais do que isso, ela é a misericórdia. Ela é a misericórdia. Nós vemos um lindo pensamento nesta palavra hesed. A lealdade de Deus às suas promessas não se baseia na fidelidade dos homens que estão envolvidos nelas, mas sim no amor e na misericórdia divina que é imerecidas, recebidas da parte do Senhor Deus. Ora, os homens falham. O próprio amigo de Deus falhou. Foi mentiroso, foi incauto, né? Ele não soube esperar, foi apressado, pecou contra Deus, ele não soube esperar na promessa, enfim. Mas Deus não, Deus foi fiel nas suas promessas. Deus foi misericordioso, ele foi leal ao pacto que ele fez com Abraão. Lá a partir do capítulo 12, quando ele chama Abraão, nós vamos ver que Deus vai ser fiel com Abraão, mesmo Abraão não sendo fiel.
E essa fidelidade, irmãos, eu quero aqui só abrir um parênteses, porque ele continua o mesmo. Malaquias 6:10, se não me falha a memória, porque eu, o Senhor, não mudo. E essa imutabilidade de Deus faz com que ele continue sendo Deus por séculos afora. A sua misericórdia que operou no passado continua operando no presente. O nosso Deus continua sendo fiel, mesmo se nós formos infiéis. É Paulo também que diz isso numa das suas cartas, né? Ele continua sendo fiel se nós formos infiel para com ele. Deus, ele é fiel às suas promessas. Ele é leal aos seus pactos. É leal à sua aliança. E a misericórdia de Deus se acha no seu amor para com o seu povo. Lembra que eu disse que amor e misericórdia formam uma homogeneidade? Por exemplo, o que é uma substância homogênea, heterogênea? Heterogênea é água e óleo, por exemplo. Se você colocar as duas misturas juntas num recipiente, você pode misturar lá, elas vão se separar, porque elas são substâncias heterogêneas, elas não se misturam. Mas o amor de Deus e a misericórdia é uma substância homogênea. Por exemplo, o leite e o Toddy que você toma de manhã é uma substância homogênea, porque se você pegar o Toddy e colocar dentro do leite e misturar, vai virar uma substância só, vai ficar muito mais agradável, né? Assim é o amor e a misericórdia de Deus, são substâncias homogêneas. Uma está intrinsecamente ligada à outra, e a misericórdia de Deus justamente isso, assunto da nossa lição, página de 66, ela se acha no seu amor para com o seu povo, no relacionamento de Deus para com Israel. Em todo o período da nação de Israel, nós vamos encontrar Deus amando, amando. Mesmo quando vieram os castigos, mesmo quando o povo pecou em Meribá, Deus, por amor ao seu povo, ele manteve o pacto. Ele prometeu para Abraão que iria fazer da sua semente como as estrelas do céu, como as areias que estão na praia do mar. Ora, nós somos decorrente, né? Nós somos decorrência da bênção de Abraão. Nós vamos ver que esse amor, ainda que com repreensão para com Israel, ele concluiu. Ele profetizou, ele prometeu e ele cumpriu cabalmente as suas promessas, os seus pactos, as suas alianças com a nação de Israel. A mais recente das promessas cumpridas com Israel foi agora, no dia 8 de maio de 1948, a criação do Estado de Israel, cumprindo a profecia, né, dos profetas a respeito dessa grande ato de amor e de misericórdia de Deus para com a nação de Israel. E a operação das misericórdias de Deus são três. Então, aí na página 66, se você quiser me acompanhar, o primeiro é o auxílio. A misericórdia de Deus, ela tem essa operação. Qual a operação primeiro? Primaz? Auxílio. Porque tanto Israel quanto a humanidade pecadora necessitavam de uma operação do amor misericordioso de Deus. Alguém sem misericórdia está condenado a pagar a pena, a sofrer a pena, né? Sofrer o processo da penalidade que lhe fora infligida. Assim era a nação de Israel, assim também era a humanidade. Mas aí o auxílio, o nosso auxiliador, ele nos amou de tal maneira que deu seu filho para morrer numa cruz, para promover por misericórdia esse tal amor, né, de tal maneira, é a misericórdia de Deus, que nos tirou da condição de condenados para agora uma nova vida em Cristo. O segundo fator evidente aí nessa misericórdia de Deus é o auxiliador. Se o primeiro fator é o auxílio, o segundo é o auxiliador. Na mesma medida em que, né, a nação de Israel e a raça humana precisava de ajuda,
ela pôde contar com o auxiliador. Ela pôde contar com Deus. Deus não simplesmente criou a humanidade e deixou a Deus dará. Dentro dos panteões, por exemplo, do hinduísmo, os deuses do panteão hindu, os deuses da criação, se não me falha a memória, o Brahma, ele criou o homem e deixou à mercê da própria sorte. Mas o nosso Deus, não, ele é Deus verdadeiro, ele é o autor e criador de todas as coisas, e ele interage com a sua criação. E aí, a misericórdia de Deus não é meramente um sentimento, mas é uma prerrogativa de compaixão, de amor por este povo, por esta raça humana que está no planeta. Mesmo em circunstâncias tão degradantes, tão terríveis como esta, que está infligindo o planeta, a coronavírus, né? Mesmo nessa condição, Deus continua sendo misericordioso e amando o seu povo. Ele tem prazer em agir com compaixão em favor do homem. Ora, mas se Deus tem compaixão do homem, por que permite essa situação? A minha mente não tem nem condição de responder uma pergunta dessa, porque Deus é que sabe todas as coisas. Ele é amor, lembra que nós citamos ainda há pouco, mas também é justiça. Se ele está querendo fazer um processo, e eu creio nisso, que isso é todo um processo da parte de Deus, logo ele vai consumar todas as coisas. E uma vez que ele consumar, eu espero que seja, para mim e para você, meu irmão, a glorificação das nossas vidas lá na eternidade, pelo arrebatamento. Olha que benção. Coisa boa, né? Bom, se nós temos o auxílio, o auxiliador, também precisa da disposição em querer auxiliar, que é a terceira evidência da operação da misericórdia de Deus. Para que haja misericórdia, não basta o direito do juiz ter de agir compassivamente. É preciso que ele esteja disposto a agir assim. Porque uma vez que o Senhor estivesse obrigado a agir com misericórdia, não haveria misericórdia. Precisa haver liberalidade nessa decisão divina. Então, se faz urgente que o pecador clame por misericórdia. Porque isso seja um ato deliberado de amor e de misericórdia, ela só é atendida aos que clamarem. Quem não clama, não recebe. É só os que pedirem. Então, seja sábio. Peça sempre misericórdia. Eu tenho pedido. Como eu tenho pedido misericórdia em tempos tão difíceis, só a misericórdia de Deus mesmo na nossa vida. Uma outra coisa que eu gostaria de observar aqui com os irmãos é que a misericórdia de Deus ela é sem medida. Ela não tem, ela é sem limites. Ela não é limitada, ela não está limitada. Ela vai além da nossa compreensão. Porque muitas vezes, cotidianamente, nós não temos condição de ver a ação da misericórdia de Deus nos guardando, nos protegendo. Ora, a evidência está aí nesse coronavírus. Se ele não nos guardar por misericórdia, esse inimigo invisível, ele nos alcança. Ele nos coloca sobre o leito do hospital, entubados, e ceifa até a vida, se ele não tiver misericórdia. Ora, se isso já aconteceu com um dos nossos, né? Não tem problema, meus irmãos. Dói na carne, mas Deus sabe o que faz. Ele tem prazer em recolher os seus santos. Fazer notório aqui o Salmo de número 136. O salmista, ele vai citando os grandes feitos do Senhor Deus, e ele vai dizendo que porque a sua benignidade ou a sua misericórdia dura para sempre. Bendito seja Deus, porque a sua misericórdia dura para sempre. O salmo começa assim, né? E vai terminar assim. Um salmo de louvor, um hino à misericórdia de Deus. Uma outra coisa que eu gostaria de passar para os irmãos é o quarto objetivo da nossa aula, que é justamente a soberania de Deus. O governador supremo de toda a história, aquele que escreve a história, é o nosso Deus. Ele é Senhor de tudo. Ora,
Mais uma vez, quero fazer aqui menção, dentro desse assunto da soberania de Deus, o fator Covid. E aí eu não preciso explicar mais nada, porque os irmãos, pelo Espírito de Deus, vão entender, eu creio assim, que é a soberania perfeita de Deus em ação, na atualidade. Mas nós estamos vendo a respeito do Antigo Testamento. Vamos lá. A história e a natureza é controlada por este Deus soberano. Quem escreve a história é Deus. E o registro histórico, o registro documental desse processo é a Bíblia, que nós temos na mão. Eu tenho um aqui do meu lado. Estes são, vamos dizer assim, a ata do registro histórico de Deus, a Bíblia. E a soberania de Deus na trajetória das nações, nas vidas dos personagens do Antigo Testamento, ela vai se desenrolando de uma maneira tão linda. Ora, como não dar glória a Deus pela soberania de Deus no decorrer da vida do homem chamado José? José do Egito, lembra? Como ele foi, de uma forma sublime, abençoado pela soberania de Deus? É fantástico. E mesmo assim, nós vamos ver que essa maravilhosa soberania de Deus no Antigo Testamento, ela foi evidente não só na vida de José, mas na vida de Adão, na vida dos filhos de Deus, né? Da descendência de Sete, o Abel, Moisés, Noé, Abraão, Davi, Salomão. Nós vamos ver a ação de Deus, essa soberania de Deus. O Deus soberano de Israel, ele já sabia, pela sua onisciência, pré-ciência, a condição que daria, a condição que ficaria os descendentes de Abraão. Eu quero pensar aqui que Deus, na sua soberania, ele quis tirar toda a altivez da nação de Israel. Então, como exaltar uma nação? A princípio, para Deus exaltar, eu acho que isso faz parte da sua soberania, com certeza, ele vai humilhar. Porque todo humilhado é exaltado. Assim foi para com a nação de Israel. Primeira humilhada no Egito. Tornou-se escrava. Dentro do conhecimento rabínico, a Torá, a Sefer Torá, ela vai expor nos seus comentários que a nação de Israel ela viveu 430 anos dentro do Estado, né, egípcio, dentro do país do Egito. Mas que o período de escravidão não foram os 430 anos. Não. Olha, o período áureo de Israel foi com, né, a subida de José ao trono. E isso durou algum tempo depois. Também houve um período áureo quando José trouxe, né, por ocasião do seu reinado, ele trouxe a nação de Israel lá da Palestina para o Egito, trouxe de Canaã para o Egito, e deu o melhor da terra para a nação de Israel. A princípio, 72 almas. Quem diz isso é o escritor Lucas, no Atos dos Apóstolos, narrando a defesa de Estevão. Pois bem, na sua soberania, Deus vai promover esta condição para Israel.
E, para que eu não fuja do assunto, segundo a Sefer Torá, foram 116 anos depois que o faraó, que não conheceu a casa de José, se levantou contra Israel, a nação de Israel, e a oprimiu como escravos. Então, a nação de Israel foi escrava no Egito, conforme a Sefer Torá. Eu tenho uma aqui atrás, aqui na minha biblioteca. Ela vai narrar que Israel sofreu 116 anos de escravidão. Foi o período que Deus usou para humilhar Israel. E depois o exaltou de forma gloriosa, como nós conhecemos a história do Êxodo. Enfim, Deus é soberano. Ele mostrou a sua soberania para Israel. E os israelitas se dedicaram ao Senhor. E já não mais aquele sincretismo religioso egípcio, panteão egípcio, eram mais de 40 deuses que eram adorados lá no Egito, e agora um Deus único, poderoso, soberano, o Deus de Israel, o Deus santo, o Deus misericordioso, o Deus eterno. Esse Deus, ele se apresenta para Israel, e Israel, a princípio, entende a chamada, a princípio, entende o propósito, e eles vão corresponder com esse amor de Deus. Mas nós vamos ver que depois da morte de Josué, o negócio degringolou a ponto de cada um fazer aquilo que o seu nariz indicava, ou fazer conforme o seu pensamento bem entendesse. Mas isso aí não é o assunto da nossa aula. Nós vamos ficar com esta nossa quarta aula. E depois, para a próxima aula, nós vamos ver o poder de Deus. O que é que Deus faz? Próxima aula. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. Em Cristo Jesus, o Deus misericordioso, o Deus eterno, o Deus santo, o Deus misericordioso, o Deus de Israel, o nosso Deus.